Fato é que a discussão sobre o ativismo hoje do Supremo Tribunal Federal é um assunto que hoje, pode-se dizer, mobiliza as pessoas no dia a dia. É uma discussão muito latente, muito presente, porque, obviamente, há esta discussão. O Supremo tem feito intervenções na política brasileira, tem, inclusive, se colocado contra algumas decisões de prerrogativas que até então se entendia como absolutas do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, e hoje nós temos uma atuação muito mais intensa do Supremo Tribunal Federal. O Congresso está voltando aos trabalhos hoje, isso é uma demanda pela qual o Congresso vai ter em algum momento que discutir. Nós temos hoje meios para controlar esse Supremo, ou esta é a nova realidade, porque é o entendimento desta Corte? Eu começo com o senhor, deputado, por gentileza. Bom, eu acho que o Supremo realmente ele extrapola seu direito e a gente tem vários problemas ligados a isso. Primeiro, o fato de que muitas decisões do Supremo são tomadas de forma monocrática, ou seja, um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele decide algo que, quando passa pelo Congresso Nacional, passa por 513 deputados, 81 senadores e ainda tem que passar pelo veto ou pela sanção presidencial. Deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, pela população, para representá-los, para colocar a visão da população, que claro que a gente sabe que tem várias distorções no nosso modelo democrático e tudo mais, mas é o modelo democrático escolhido pelo Brasil. Enquanto isso, a gente coloca na mão de um ministro, ou de 11, né, mesmo que seja uma decisão da Corte como um todo, são 11 ministros contra 513 deputados e 81 senadores. E muitas vezes eles argumentam que o Congresso não tomou uma decisão que teria que tomar. Mas a gente tem que entender também que muitas vezes essa decisão não foi tomada porque a própria sociedade não tem uma decisão sobre determinado tema. E a maturidade da tomada de decisão pela sociedade, ela passa também pelo Congresso e acaba que com isso também, às vezes, o Congresso não tem a decisão. Eu tenho várias críticas ao Congresso Nacional, inclusive por isso que eu resolvi ser deputado federal, mas a gente tem que respeitar o modelo democrático e não cabe ao ministro tomar de forma monocrática, principalmente, aí é onde entra a minha PEC que você mencionou, na forma que os ministros hoje são nomeados e a forma como eles conduzem os seus mandatos muitas vezes. Deputado, antes de eu chegar ao doutor Lênio, nós não temos um problema que o próprio Congresso gera esse ativismo judicial, porque, não raro, quando isso chama atenção pelo lado também da democracia. Porque um partido perde uma votação dentro do Congresso porque ele tem poucos deputados, se ele tem poucos deputados é porque ele foi menos votado do que outros partidos que têm mais deputados. Aí, incomodado com o resultado que ele é negativo, um deputado, às vezes de um partido muito pequeno, vai ao Supremo e consegue uma liminar. E aí o Supremo, obviamente, muda toda a decisão que foi tomada democraticamente dentro do Congresso. Esse não é um problema que, por mais que venha de uma minoria do Congresso, não é o Congresso que está provocando esse ativismo judicial e político do Supremo Tribunal Federal? Bom, Adalberto, primeiro, a gente dentro do nosso partido, no Novo, a gente separa, a gente só vai ao Supremo, no nosso caso, quando a gente entende que o regimento ou a Constituição foram desrespeitados dentro da tomada de decisão dentro do Congresso. Jamais por discordância de mérito. Então, no nosso caso, mas eu não estou dizendo que são todos os casos, tá? Estou falando, eu entendo sim que o Supremo pode ser acionado quando a Casa, por decisões monocráticas também, muitas vezes, dos presidentes da Câmara, do Senado ou do Congresso, de maneira geral, tomam decisões de forma inadequada, sem respeitar a democracia interna do Congresso Nacional. Nesses casos, eu acho que é legítimo, sim, que o parlamentar, seja um partido menor, vá ao Supremo para que a Constituição e o regimento sejam respeitados. Mas, ainda assim, mesmo que seja no caso do mérito, em que o deputado, minoria, perde no mérito e vai ao Supremo, ele tem o direito. Aí sim cabe ao Supremo dizer, não, olha só, a Constituição foi respeitada, o regimento foi respeitado, você perdeu no mérito, meu amigo, sinto muito. Se o Supremo não está agindo dessa forma, é culpa do Supremo também, porque qualquer um pode ir ao Supremo, né, dependendo do tipo de ação. Então, assim, meu pai sempre me dizia, um erro não justifica o outro. Então, se o parlamentar erra, não cabe ao Supremo errar junto e dar razão ao parlamentar. Doutor Lênio, eu vou colocar o senhor para as suas considerações iniciais, mas já me permita colocar já o que disse o deputado em parte. Quando a Câmara ou o Senado, ou o Congresso como um todo, não se resolve internamente nos seus trâmites e se recorre a um outro poder,
Isso não justifica, então, essa atuação mais severa, mais intensa do Supremo Tribunal Federal? Mas, por favor, faça suas considerações iniciais também acerca da sua opinião. Bom, há uma diferença entre ativismo e judicialização em todo o mundo, né? Judicialização é normal, o ativismo é que é ruim. Há diferenças entre uma decisão ativista e outra que judicializa. Por exemplo, federalismo cooperativo, esse que o Supremo decidiu que os governadores e prefeitos são coautores e responsáveis pela questão das vacinas, da pandemia. Esta é uma decisão que judicializa, é saudável, e salva a saúde pública. A questão do orçamento secreto, enfim, são decisões importantes de judicialização. Ativismo, que é um exemplo, criminalização da homofobia. Essa é uma decisão não saudável, porque o Supremo entrou numa área que não é dele. Eu faço essa diferença. Eu sou a favor de judicialização, mas sou contra ativismo judicial. Isso não é um jogo de palavras. O Supremo Tribunal não tem um outdoor e também não anuncia na televisão dizendo, estamos em promoção essa semana, 2 ADIs e 3, e damos de graça uma liminar. Claro que não é assim. Os parlamentares são os que mais vão ao Supremo, os partidos são os que mais vão ao Supremo. Tem um problema aí que é duríssimo. Esse é um problema nosso, das decisões monocráticas. Não pode ser assim, evidentemente. Mas, veja, isso é darwiniano. As espécies se adaptam. Na medida em que o parlamento sai das chinelas e acaba fazendo coisas que não deve ou não pode, o Supremo marca o pênalti. Não existe um jogo sem regras. No mundo todo, existem meia dúzia de países, nem isso, que não tem um controle de constitucionalidade como o Brasil. O Brasil está dentro da normalidade. Então, existe um conjunto de decisões que o Supremo age bem, ele judicializa, ele é instado para isso. Há tantas assim, veja que o Supremo salvou a democracia em determinadas circunstâncias, isso é inegável. Por exemplo, em 7 de setembro, uma série de questões. Agora, em outras, ele acaba, sim, essa é a questão do ativismo judicial. Há sempre essa diferença que tem que se fazer. É tecnicamente possível fazer essa diferença. Eu bolei um modo, uma metodologia pela qual nós temos um índice 96%, 97% de acertos, deputado, e até posso mandar isso, porque isto é uma questão muito importante. É possível testar uma decisão se ela tem universalidade e se ela trata de direitos que eu posso exigir, ela é saudável. E quando ela não lida com recursos, transfere para fazer um grupo pequeno feliz às custas dos outros. Isto é ativismo. Quando você generaliza e dá para todos, a primeira pergunta, nas mesmas condições de temperatura e pressão, eu posso dar essa decisão para outra pessoa? Se a resposta for sim, você começa a ter uma decisão saudável que judicializa. Agora, se disser não, não dê. Esta não tem que dar, porque é ativismo judicial. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra.